Pense o seguinte: pastor Edson agora tem 2 ovelhas prenhas. E as 2 vão dar à luz no mesmo dia. Uma dá luz e o bebê morre. A outra dá luz e a mãe morre. Agora nós temos mãe sem bebê e bebê sem mãe. Pastor Edson fica preocupado, porque esse bebê precisa mamar, senão vai morrer. Então ele joga o corpo do bebê nasceu morto lá no pasto. E pega aquela ovelhinha que tem cara de filho, jeito de filho, mês do filho, idade do filho, cor de filho, e leva para a mãe que não tem filho. Pronto, está resolvido o problema. Não. Porque ele não conta com uma coisa: o cheiro. Então a mãe olha e fala: jeito de filho, cara de filho, idêntico a filho, mas não tem a marca do meu filho. E começa a maltratar aquela ovelha. O Edson, muito preocupado, tira a ovelha e fala: agora essa ovelha vai dar um problema, ela vai morrer de fome. Mas ele se lembra que lá no pasto tem o corpo da ovelhinha morta. Ele vai lá, tira a pele da ovelhinha morta e veste a ovelhinha viva. E leva de volta para a mãe. Agora tem jeito de filho, cara de filho, idade de filho. E apesar de não ser filho, tem a marca de filho. E é aceito. Você lembra a história de Isaac, Jacó e Esaú? Aquilo é uma história que fala sobre Jesus. Veja você que Jacó não foi aceito por ser o primogênito. Ele nem deveria ser aceito. Ele foi aceito porque ele estava vestido de primogênito. Imagine que quando você chegar diante de Deus e Deus olhar para você, Ele não vai olhar para você, você não vai ser aceito por sua causa. Ninguém que chegar diante de Deus será aceito por ser bom. Todas as pessoas, quando chegar diante de Deus, a Bíblia diz que ele tem que estar vestido do cordeiro. Quando você chegar diante de Deus, Deus te aceita, porque você está revestido de Cristo. Aquela ovelha morta no pasto vestiu você, e agora você é aceito pela obra de Cristo. A obra de Adão condenou você, a obra de Cristo fez você ser aceito. Foi justo o que Adão fez. Por isso que Jesus veio. E você vai ver: eis o Cordeiro de Deus. Eu estou aqui para te dizer que o ato do Cordeiro, quando o termo diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele Cordeiro do Velho Testamento que sacrificava pelos nossos pecados. A Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Escute bem: quando o anjo da morte desceu no Egito para matar todos os primogênitos do Egito, o Senhor disse: passa o sangue nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte andar pelo Egito, a casa que tiver o sangue, ele não entra. Você percebeu? O simples fato de você ter o sangue de Cristo na sua vida aplaca a ira de Deus sobre você. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. A alma que pecar, essa morrerá. O culpado tem que ser condenado. Mas por que você não morre? Por causa de Cristo, meu irmão. Não pense que você é bom. Nós somos maus, mas Jesus é justo. E Ele me fez justo. Hebreus capítulo 10, versículo 1, nos ensina isso. E diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios continuamente, se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar quem chega. De outra maneira, se esses sacrifícios do Velho Testamento tivessem purificado os ministrantes, eles teriam deixado de ter consciência de pecado. No verso 4 desse mesmo capítulo diz: porque é impossível que o sangue de ovelhas tire os pecados. No verso 12 diz, olha o verso 12 sobre Jesus: mas Ele,
havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra do Pai. Sabe por que você é amado? Por causa do sacrifício de Cristo. Como Deus olha para mim, preste atenção. Em Êxodo capítulo 12, dos versos de 12 a 13, sobre a história do Egito, diz assim: eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens aos animais, e todos os deuses do Egito farei juízo. Sou eu, Senhor, e aquele sangue vos será de sinal nas casas que estiveres. Vendo o sangue, passarei por cima. Em Hebreus capítulo 10, versículo 17, sobre aqueles que têm o sangue de Jesus na sua vida, aqueles que entenderam o sacrifício do Cordeiro, diz assim: dos seus pecados não me lembrarei mais. Sabe por quê? Quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus em mim. Deus não vê você, Ele vê o Filho dele. Porque nós estamos escondidos no corpo de Cristo no reino espiritual. Veja Colossenses capítulo 3, no versículo 3. Se Deus vê você, você morre. Você está escondido no sangue de Jesus. Olha o texto. Leia em voz alta, vamos lá. Pois vocês morreram. Como é que é? Pois vocês morreram. E agora, sua vida está escondida com Cristo em Deus. Que coisa tremenda. Veja esse texto de Romanos 8, versículo 10. Por gentileza. Quem não entende isso, vai ler a Bíblia até Jesus voltar e não vai entender nada. Esse é o coração da Bíblia. Isso é chamado de doutrina da cruz. Toda vez que você ouvir o que é evangelho, pastor, é isso. Olha o texto. Mas se Cristo está em vós, como é que é? Preste atenção. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa do dom da justiça. Aqui vem o coração do crer certo. Se você crer certo produz um estilo de vida certo. Repita isso: crer certo produz um estilo de vida certo. Veja bem, você lembra que na lei de Moisés tinha um animal que representava o justo? Qual que era? Qual que era? O cordeiro. E tinha um outro animal que representava o injusto, o porco. Olha para mim aqui. Imagine que você era um porco antes de Cristo. No reino espiritual é isso. Todos sem Cristo amam lavagem, lama e chiqueiro, que representa nossos pecados. Mas agora a Bíblia diz que você mudou de natureza. Veja, Deus não lavou o porco e chamou ele de baby. Ele matou o porco e nasceu uma ovelha. Entenda isso. Você não foi melhorado quando veio para Jesus. Você morreu quando veio para Jesus. Jeremias disse que a doença da nossa alma é incurável. Não tem como você ser melhorado. Você tem que morrer e nascer de novo. Lembra que você morreu para o mundo e agora você nasceu para Cristo. Você era um porco. Agora você é uma... O que, gente? Ovelha. Agora olhe para mim. Preste atenção nisso. Escute bem. Uma ovelha que se sente bem no chiqueiro é um crente que se sente bem no mundo. Pense comigo o seguinte: eu posso pegar uma ovelha, um porco, lá no chiqueiro, levar para minha casa, dar o banho no porco, pôr um lacinho no porco, passar perfume no porco e chamar ele de baby. Ele deixa de ser porco? Quando ele vê um chiqueiro, o que ele vai fazer? Quando ele vê lavagem, o que ele vai fazer? Por quê? Porque ele é porco.
Agora eu posso pegar uma ovelha e jogar ela na lama, que é o que acontece com muitos crentes, cheio de lama, pecado. A menos que ele realmente se tornou um porco, ele não vai se sentir bem no chiqueiro, porque ele é uma ovelha. Agora olhe bem para mim. Tem como uma ovelha se sentir um porco e um porco se sentir uma ovelha? Se você crê que você é um adúltero que você será. Se você crê que você é um mentiroso, é um mentiroso que você será. Se você crê que você vai para o inferno, é para o inferno que você irá. Se você crê que Deus é seu inimigo que ele será. Crer errado produz um estilo de vida errado. Mas se você crê que você é uma ovelha que você vai ser. Se você crê que Deus te ama, Ele te ama. Se você crê que você não é um adúltero, você não será um adúltero. Sabe o que tem levado muitos irmãos ao pecado? Um estilo de vida pecaminoso, crê errado. Eu sou assim mesmo. Não, você não é. Você não é um adúltero. Você não é um mentiroso. Você é uma ovelha linda e preciosa, que foi comprada com o sangue lá do Senhor. Ele mudou a sua natureza. Mas pastor, eu estou em pecado. Sim, você está no chiqueiro, você está cheio de lama, mas a sua natureza foi mudada. Você precisa da água do Espírito. Você precisa crer que Deus não tem nada contra você. É o diabo que vem na sua cabeça e quer que você creia que isso é normal. Crer errado produz um estilo de vida errado. Foi nos porcos que os demônios escolheram entrar. Porcos vivem no chiqueiro, vivem comendo lavagem. Veja Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem crê que é injusto, será injusto. Quem crê que é justo, será justo. O que é que muda? O que é que muda? Crer certo. Olha o que diz o texto. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Agora olhe lá. Continue o justo a praticar justiça e o santo a santificar-se. Sabe o que o texto está dizendo? Quem é injusto, faça-se injustiça. Quem é justo, faça-se justiça. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, se santifique mais. Se você crê que você é salvo, você terá um estilo de vida salvo. Se você crê que você é transformado, você terá um estilo de vida transformado. Mas pastor, o que isso muda na minha vida? Eu vou te ensinar agora. Só vive como sujo quem crê que é sujo. Só se faz injustiça quem crê que é injusto. Assim também, só se limpa ainda mais quem crê que está limpo em Cristo. Só se faz justiça quem crê que é a justiça de Deus em Cristo. Se você crê que você é um porco, você vai viver comendo lavagem e amando as coisas do mundo. Mas se você crê que você é uma ovelha, você não vai viver como um porco. Não é sobre pecado que lidamos, é sobre identidade que lidamos. Quem entende o que eu estou falando? Quem entende o que eu estou falando? O que você é em Cristo? Então eu vou ler alguns textos para você ver o efeito de crer errado. Porque o que as pessoas fazem hoje? Elas estão com seus próprios esforços lutando contra seus pecados. Então olhe para mim. O pecado é terrível. É impossível crente pensar que pode vencer pecado. O pecado matou Deus e você está pensando que você pode vencer o pecado. Então eu vou te ensinar como que funciona aqui agora. Primeiro texto que eu quero que você leia comigo. Em Romanos capítulo 4, versículo 15. Leia em voz alta. E onde não há lei, não há transgressão. A lei de Moisés. Por que Deus se ira? Porque você quebra a lei. Quem vive da lei, toda vez que quebra a lei, replica a ira de Deus. Outro texto.
Romanos 3:19. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo da lei, lei de Moisés, para que toda boca se cale e todos estejam debaixo do juízo de Deus. A lei veio como espelho apenas para dizer, você é pecador, e ela vai embora. Ela não oferece ajuda para o pecador. Então a lei fala, ô pecador miserável, vai embora. Mas é a graça que vem depois e começa a nos trazer vida. Então a lei quebra o coração de pedra, a graça põe o coração de carne. A lei condena os melhores de nós, a graça salva os piores de nós. A lei tira o pior de nós, a graça extrai o melhor de nós. Não é por causa da graça que as pessoas pecam, é pelo mau entendimento da graça. Veja mais esse texto para você entender o que eu estou falando. Gálatas 3, versículo 10. Todo mundo que vive debaixo da lei, hoje está debaixo de maldição. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em guardar toda a lei. Não adianta você guardar o sábado, tem que apedrejar a prostituta também. Ah, mas eu estou na lei, então comece a vender seu filho quando estiver com dívida. Veja mais esse texto, e esse é o mais chocante de todos. Por que as pessoas pecam e caem? 1 Coríntios 15 e 56. Por favor. Leia em voz alta, todos vocês. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a graça. A força do pecado é a... E aí você me pergunta, ora, se a lei é a força do pecado, como que eu venço o pecado então? Vamos ver os efeitos da graça na sua vida. O que você vai ouvir hoje vai mudar sua vida para sempre. É a coisa mais linda que você ouviu na sua vida. Como vencer o pecado? Mas pastor, é possível vencer o pecado? Veja Romanos 6, versículo 14. Os efeitos da graça na sua vida. Por gentileza. Leia em voz alta, todo mundo. Pois o pecado não os dominará. Olha para mim, é possível? Gente, eu duvido. Todo mundo aqui peca. E eu digo para todos, irmão, não caia no engano que aqui tem santo. Como diz a minha esposa, isso aqui não é um museu para santo, mas é um hospital para doente. Por isso que Jesus escolheu e trouxe para nós duas ordens. A primeira, eu não te condeno, eu te perdoo. Essa ordem está certa. Mas ele disse, vai e não. Veja, primeiro ele deu a graça da não condenação. E você percebe que essa graça que ele deu, foi que deu força para a pessoa ir e não pecar mais. Não é a lei que leva a pessoa a não pecar, é a graça. Olha o texto. Pois o pecado não os dominará. É possível. Agora vamos ler todos o resto. Pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você percebeu que graça não é pecar mais. Graça é pecar menos. Mas pastor, eu estou na graça e estou pecando. Ainda não recebeu a força da graça. Não entendeu o que a graça pode fazer na sua vida. Romanos 6, versículo 1 diz, que diremos, pois, permanecermos no pecado para que a graça superabunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como que vamos continuar pecando? Você percebeu que graça não é permissão para pecar. Graça é a única força que temos para ir e não pecar. E como que eu entendo de ir e não pecar? Crendo certo. Se você é uma ovelha, por que te comporta como um porco? Se você é a justiça de Deus, por que te comporta como um viciado? Crê certo. Produz uma vida certa. Se você crê que é normal aquela vida, você não vai conseguir sair daquilo. Quando a Bíblia diz que o dom da justiça é um estilo de vida, pela fé você se apropria de ser justo. Aqui, ó, o justo é justo pela fé. Quando você crê em Jesus, aqui dentro muda seu jeito de crer. O pecado vai embora. Não é você que manda o pecado embora. De repente, sem você perceber, aquele vício te deixou. Aquilo que você fazia foi embora. Não é jugo, não é religião.
é o Espírito Santo. Você é a justiça de Deus. Se você crê que o pecado não te domina, se você crê que Jesus levou a força do pecado sobre a sua carne, você não vai se comportar como um porco. Você é a justiça de Deus. Irmãos, quantos irmãos maravilhosos que não conseguem vencer o pecado por causa da religião. E eles vão esforçando, 6 meses caem, porque creem errado. Você tem que crer que a única maneira de vencer o pecado de Adão que está em você é crendo que Jesus foi gerado e agora você está debaixo do sangue do Cordeiro. E quando você começa a dizer, eu sou a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus, você vai dizendo, vai declarando, eu sou a justiça de Deus em Cristo, o pecado vai embora. Você quer ver? 1 Coríntios 15, verso 34. Leia em voz alta. Todo mundo, vai lá. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Você viu que graça é bom senso? Pastor, é proibido? Não, não é. Você pode ir para o inferno. Mas Paulo diz, está faltando bom senso em você, que está entendendo a graça. Se você é justo, recupere o senso de justo, o bom senso, e pare de pecar. Como que você consegue vencer a carne? Entendendo a obra de Cristo. Sabe o que aconteceu lá na cruz? Jesus era o justo. A Bíblia diz que você é o pecador. Deus tirou o seu pecado, pôs na conta de Jesus. Tirou a justiça de Jesus, pôs na sua conta. Agora você foi feito justo e ele pecador. Agora quando você se achega diante de Deus, Deus olha para você e te chama de justiça. Perfeito. Mas pastor, ainda tenho pecados. É verdade. Todos eles serão arrancados de você. Não porque alguém disse que tem que ser arrancado, mas porque a graça está sobre a sua vida. Irmãos, quanto maior entendimento da graça, mais força temos para ir e não pecar mais. É o entendimento da bondade de Deus que santifica. É o entendimento do amor de Deus que transforma. Aquele leproso estava escondido. Eu vejo muitas pessoas aqui em lágrimas. E o leproso, na época de Jesus, não podia ser pego diante das pessoas. Ele seria apedrejado. Mas Jesus começou a pregar. E aquele leproso sai no meio da multidão e grita, Senhor, se quiseres pode tornar-me limpo. Veja, ele poderia morrer. E eu me perguntei, o que fez esse leproso ter coragem de ir até Jesus, se ele poderia morrer? Eu disse, foi o que Jesus pregou. Eu fui ler o texto. Jesus usou por 13 vezes a palavra Pai, vosso Pai, meu Pai, nosso Pai. Ele antes entendia que Deus era ruim, estava lá no céu. Mas agora Jesus diz, o meu Pai, o vosso Pai, o teu Pai. O entendimento que Deus é bom fez o leproso crer. Agora presta atenção que ele não disse, se puderes pode tornar-me limpo. Ele disse, se quiseres. Ele cria no poder de Deus. Ele não cria na bondade. Ninguém aqui duvida que Deus é poderoso. Muitos creem que Ele é bom. Deus é amoroso. E o entendimento do amor de Deus cura você. Sabe, o que trouxe libertação para a minha vida foi o entendimento que Deus é bom. Deus é bom. Ele ama que você diga que Ele é bom. E quando você entende que Deus é bom, isso te transforma. João diz assim, e esse texto muitas vezes eu não compreendia ele. Ele dizia, quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Sabe como eu interpretava esse texto? De duas formas. Primeiro, quem ama o mundo não ama Deus. Outra maneira, quem ama o mundo, Deus não ama ele. O Espírito Santo me corrigiu, falou, para de falar essas besteiras. Então como que é, Senhor? Eu vou te dizer o que João disse. Quem ama o mundo ainda não entendeu o quanto é amado por Deus. É assim que você deve dizer. O entendimento do amor de Deus tira toda dor.
tira todo o mal. Jesus entrou na casa de Simão, entrou uma prostituta, quebrou o vaso e começou a chorar e a beijar os seus pés. E enxugar as lágrimas com o cabelo. Simão, o fariseu, pensou no coração: se esse Jesus fosse profeta, saberia que essa mulher é uma prostituta. Jesus sondou o coração de Simão e ouviu o pensamento dele. Disse: Simão, deixa eu te contar uma história. E ele ali falando e a mulher beijando o pé dele, a prostituta. Como Deus ama pecadores. Como Deus ama quando um pecador consegue vencer. Deus quer você não só amá-la. Você sente dor pelo seu pecado? Deus muito mais. Ele quer te ajudar. Ele ama você. Ele não te odeia. Ele não quer matar você. Ele enviou o Espírito Santo para te ajudar em suas fraquezas. E a mulher beijando os pés de Jesus, enxugava com o cabelo, a mulher doida, enxugava com o cabelo, jogava perfume, beijava. Jesus olhou para Simão ali sentado. Disse: Simão, deixa eu te contar uma história. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 500, o outro 100 mil. Nenhum tinha condição de pagar a dívida. Jesus perguntou. O credor resolveu perdoar os 2, o de 500 e o de 100. Jesus perguntou para Simão: que sabedoria! Quem mais vai amar o credor? Simão, inteligente, disse: os 2. Jesus disse: dissestes bem. Quem muito é perdoado, muito ama. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem muito entende o amor de Deus, muito ama Deus. Quem muito ama Deus, muito vence. É o entendimento da cruz, da graça, que faz todo vício deixar você. Quanto mais perto da glória de Cristo, quanto mais Jesus for revelado a você, mais o resto não fará sentido. Conta-se a história que os pescadores numa ilha ouviam uma música no meio do oceano. E a música era estonteante. Eles iam, quando chegava lá, a sereia comia eles. Todo ano a música tocava e os pescadores saíam e morriam. Todo mundo sabia que morria, mas eles iam mesmo assim, porque eles eram atraídos pela música. O feitiço da música o atraía. Todo mundo sabe que o pecado é mortal, mas pecam mesmo assim, porque são atraídos pelo prazer. Então Orfeu dizia: vocês vão morrer, é sereia. Eles deixavam família e ainda assim morriam. Orfeu teve uma ideia: já sei, eles são atraídos pela música. Ele construiu uma lira e fez uma música. E agora, quando as sereias cantavam, ele cantava do lado de cá. Só que a música de Orfeu era mais bonita do que a música da sereia. Então, toda vez que as sereias cantavam, Orfeu cantava. Eles deixaram de morrer. Posso te dizer uma coisa? A cruz tem uma música linda. Toda vez que o pecado lhe seduzir, diga: eu sou a justiça de Deus. Eu não estou indo para o inferno. Eu fui comprado pelo sangue de Cristo. É por amor, não é obras. Eu creio. E você vai ver que existe uma música maravilhosa, mais bonita que qualquer música lá fora. O entendimento de Cristo santifica você. O entendimento da graça transforma você. A graça é a música do céu.